você que está nos assistindo. Este é o segundo programa da série Psicoblu Informa, uma iniciativa da Psicoblu Coworking que leva até você informação e os temas atuais para você refletir e melhorar na sua qualidade de vida. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Karina Martins Moreno. Karina é especialista em psicologia existencialista sartreana pela Unisul, também é mestra em psicologia da saúde e desenvolvimento psicológico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também atende nos consultórios da Psicoblu e atende a crianças, adolescentes e também adultos. Olá, Karina. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para todo mundo que está nos assistindo em casa qual a diferença entre tristeza e depressão, já que a depressão ela atinge mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo. Olá, Gilberto. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer pela oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão delicado, a depressão. Antes de mais nada, eu entendo que é importante a gente compreender a depressão como uma psicopatologia, ou seja, a depressão ela é uma doença, né? E por conta disso que existem alguns sinais e sintomas que vão caracterizar o seu diagnóstico. A tristeza, ela é um dos sinais, dos sintomas que preenchem aí o diagnóstico de depressão, né? Porém, a tristeza, ela é considerada uma reação natural. Então, o término de um relacionamento, alguma complicação com a família, a perda de um ente querido. Então, a tristeza, ela aparece como uma consequência, né, de algo que não vai bem nas nossas vidas. Porém, essa tristeza, ela é mais momentânea, essa tristeza ela acaba diminuindo até que ela se extingue, certo? Já no caso, a depressão, ela inclui aí a questão da tristeza, do humor deprimido, porém, com o passar do tempo, a tendência é que isso piore. Bom, além da questão da tristeza, há também algumas dificuldades relacionadas, né? Pode acontecer com algumas pessoas relacionadas ao sono, ou seja, dormir muito mais, ou apresentar episódios de insônia, né? Não conseguir dormir. A questão relacionada ao ganho de peso ou a perda de peso num curto espaço de tempo, sem a intenção de que isso acontecesse. Existe também questões relacionadas a sentimentos de fracasso, de inutilidade, culpa excessiva, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de se concentrar. Uma das características, né, um dos sinais que são bem importantes diz respeito à perda de prazer. Uma outra situação também bem delicada, mas que a gente tem que falar sobre, diz respeito a pensamentos, ideias, né, ou até planejamento aí no que se refere ao suicídio, né? Então, esse desejo de acabar com a própria vida. Claro que somente um sinal, a gente não pode olhar isso de maneira isolada, né? Somente um sinal não diz que a pessoa tem depressão. E esse processo de diagnóstico ele deve ser feito por profissionais da área da saúde mental, né? Karina, uma pergunta também importante. Normalmente as pessoas se deparam com algum familiar, algum conhecido que possa estar evidenciando a necessidade de ajuda. Como ajudar alguém que está em depressão? Ainda existem muitos mitos, muitas crenças erradas, equivocadas a respeito da doença, né? A respeito da depressão. Então as pessoas acabam disfarçando, mascarando o que de fato está acontecendo com a sua saúde emocional. Porém, a gente tem que ter o cuidado, né, de pensar em ajudar, em como ajudar, sempre com responsabilidades. A primeira coisa é a gente de fato escutar, né? Ouvir essa pessoa de uma maneira carinhosa, de uma maneira atenciosa, né? O simples fato de você estar presente, estar junto, olhar nos olhos, pegar na mão, dar um abraço, isso já propicia para essa pessoa, né, a certeza de que ela não está sozinha.
tentar ajudar essa pessoa a ficar afastada, né, do consumo de bebidas alcoólicas ou de outras drogas. Os estudos já vêm mostrando que, na verdade, o consumo de drogas, de bebidas alcoólicas, favorece o aumento dos sintomas, né? Piora, no caso, os quadros depressivos, né? Muitas vezes também elas vão utilizar o consumo como uma fuga, como uma válvula de escape para lidar com esse sofrimento. Uma outra atitude é insistir para que essa pessoa ela busque por apoio profissionalizado, para ela conseguir de fato entender o que está acontecendo e iniciar um tratamento. Então é muito importante a insistência nesses casos, né? Uma outra possibilidade também, né, uma outra atitude que é bem interessante, o legal é a gente buscar convidar, né, essa pessoa para atividades de lazer, para praticar esportes, para socializar, ou seja, para entrar em contato com outras pessoas, né? Isso também contribui muito para a melhora, né, para a saída do sofrimento. Muito bem, e agora a nossa terceira e última pergunta: como a gente pode fazer para ajudar alguém que está com diagnóstico de depressão ou que está apresentando os sintomas de um estado depressivo? O que você orienta? De que forma a psicologia pode nos ajudar? Bom, é importante a gente pensar que em muitos casos, eu diria até em boa parte dos casos, há uma necessidade de um trabalho multiprofissional, de um encaminhamento, né, da orientação para que as pessoas procurem os serviços médicos, né, especialmente relacionados ao campo da saúde mental, então psiquiatras, neurologistas, e prescrevam as medicações que vão auxiliar as pessoas à saída do sofrimento. O que acontece na prática, geralmente, é que há uma troca entre esses profissionais, psiquiatras e psicólogos ou neurologistas, para auxiliar, para favorecer a saída do sofrimento dessas pessoas. Há também a necessidade do acompanhamento da psicologia, né? Então, a psicologia ela está interessada em entender o modo como o adoecimento ele foi acontecendo. Quais são as variáveis, né, que contribuíram para esse processo de adoecimento? O que está acontecendo na vida dessa pessoa que ela se inviabilizou, né? Que ela não consegue mais seguir em frente, né? Então as intervenções elas vão muito nesse sentido, assim, auxiliar a pessoa a compreender por dentro o que foi acontecendo com ela para que ela chegasse nesse nível de sofrimento. Então, articulando aí tanto o acompanhamento com um psiquiatra ou um neurologista e também o acompanhamento na psicologia, né? Ou seja, no processo psicoterapêutico, as chances de melhora são muito maiores, né? Então, caso você tenha alguém que está nesse processo de sofrimento ou se você se percebe adoecido nesse sentido, né, emocionalmente, procure ajuda. O quanto antes você buscar por tratamento mais rápido e os resultados chegarão, né? Os resultados chegarão para você de uma maneira mais rápida. Ok, Karina, muito obrigado então pela sua participação no Psicoblu Informa. Para nós é muito importante poder levar informação para quem nos assiste sobre esse tema tão importante que é a depressão. Por favor, Karina, as suas palavras finais. Então, gostaria de agradecer pelo convite e espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado. Muito obrigado então, Karina, pela sua contribuição, por ter nos ofertado esse bate-papo importante sobre o tema depressão, que é bastante importante, que, como eu disse, afeta aí 300 milhões de pessoas no mundo. De fato, é um tema bastante relevante para a gente compartilhar, divulgar para os nossos conhecidos, porque alguém perto de você pode estar passando por esse problema, né? Então fica aí o recado, fica a dica, o nosso agradecimento a você que assistiu o nosso segundo episódio do Psicoblu Informa, uma iniciativa da Psicoblu Cowork. Lembrando que na semana que vem teremos então o terceiro programa da série Psicoblu Informa. Fique bem, fique em casa e até semana que vem.